E aí, gurizada, tudo bom com vocês? Prontos e dispostos para mais uma aula, mais uma força, então? Isso aí, né, gurizada? Hoje a gente vai iniciar com cálculos. Quem gosta de cálculos vai ser uma boa oportunidade da gente começar. Sei que muitos estão ansiosos para isso, não é? Então, a gente vai ter como o nosso tema fundamental para a aula de hoje mais uma força. Vamos recapitular o que a gente já viu até aqui, então? Vocês já aprenderam a força-peso, estão lembrados? Força igual a peso igual a massa vezes gravidade, a reação do peso lá no centro da Terra. A gente já aprendeu uma segunda força que foi a normal, sempre que houverem superfícies em contato, sem uma equação própria para ela, a reação está na superfície em que o corpo está em contato. A gente aprendeu uma terceira força, que foi a tração ou tensão. Ela existe no corpo sempre que esse corpo estender ou tensionar, não é algum cabo, algum fio que ficar tracionado, que ficar tensionado. E hoje a gente vai aprender uma quarta força. Essa força, então, chamada de força elástica. Então a gente tem como objetivo para a aula de hoje definir força elástica, saber trabalhar com esta força, uma força de fundamental importância no nosso dia a dia e que vai nos abrir espaço para daqui um pouco a gente começar com alguns cálculos. Outro objetivo é enunciar a lei de Hooke. A gente vai passar a entender o que Hooke, quem é Hooke, o que ele tem a ver com essa história. Então, para a gente iniciar, vamos pegar e definir logo essa força. Então, o que é a força elástica que a gente passa a chamar de FEL? É uma força associada à compreensão ou tração. Então, eu vou comprimir ou eu vou esticar, tracionar corpos que agora tenham elasticidade. Pode ser mola, pode ser borracha, pode ser um tecido, qualquer material elástico que tenha então essa propriedade de elasticidade. Como que a gente representa isso na física? Através de uma mola. Seja qualquer que seja o corpo elástico, a gente representa em uma mola porque é mais fácil de desenhar e de vocês compreenderem. Então, na nossa última força, a tração era em objetos que não tinham elasticidade. Eles ficavam totalmente esticados, tensionados. Agora não. Agora a gente vai trabalhar com materiais que têm essa propriedade elástica. E que materiais são esses? Eu estou colocando aqui para vocês alguns exemplos. Um bom exemplo vem a ser a suspensão do carro, então. O que permite com que o carro ele passe em um determinado buraco, ele passe no quebra-mola, ele tenha um desnível sem quebrar ou sem nos machucar, nós que estamos lá dentro. Então, um conjunto de molas, não é a suspensão, que passam a atuar para amenizar essa trepidação quando ela ocorre. Um outro exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, um arco e flecha, não é? Esse instrumento possui então uma corda maleável, elástica, onde quando eu aplico uma força eu consigo esticar então e fazer com que ali passe a atuar a força elástica. Tem uma mulher ali jogando e logo abaixo eu estou colocando uma outra figura deste mesmo exemplo. Então, para que vocês compreendam aonde essa força elástica existe. Em alguns prédios, acho que no Japão, se eu não me engano, em outros países, onde pode ocorrer tremores de terra, já existem prédios que são construídos com sua base elástica, para que eles possam oscilar. Imagina estar lá dentro num momento desse, não é? Mas que possa oscilar e não rachar, não quebrar. Então, vasta aplicação tem a utilização desses materiais quando atuando com essa força. Então, por ser uma força, ela é uma grandeza física vetorial. Por ser uma grandeza física vetorial, vai ter módulo, vai ter direção e vai ter sentido. E quem foi que trabalhou com essa força elástica e nos caracterizou ela? Foi um carinha chamado, então, Robert Hooke. Ele é inglês, nasceu em 703
e no decorrer da sua vida ele estudou detalhadamente materiais elásticos. E o que Robert Hooke fez para compreender esse tipo de força que a gente passa a estudar? De que forma ele trabalhou? Ele pegou uma mola, suspendeu um determinado objeto e ele observou que ali passa a estar atuando peso, neste objeto passa a estar atuando uma força elástica, onde ele começa a tentar caracterizar ela. Ali embaixo, ao invés de um exemplo na vertical, na figura de baixo está na horizontal, onde alguém puxa um bloquinho em uma superfície lisa, larga, e observa que esse bloco começa a oscilar para a direita e para a esquerda. Ali está atuando uma força elástica também no corpo, e a gente vai conhecer as características dela por meio, então, de Robert Hooke. Bom, o que ele fez, então? Hooke suspendeu um determinado corpo em uma mola, e quando esse corpo tinha uma massa m, ele observa que essa mola tem uma elongação, ela aumenta um comprimento que a gente chama de x. Ela estica um comprimento que a gente chama de x. Só que o Hooke observou que quando ele dobra esta massa, consequentemente a elongação, o quão ela estica, também dobra. Só que o Hooke observa que quando ele triplica essa massa, também é triplicado a elongação. Quando ele quadruplica a massa, quadruplica a elongação. E assim sucessivamente. E com esse experimento, ele consegue uma relação matemática. O que ele descobre? Ele descobre que a força elástica ela é dependente de dois fatores. Ela é dependente do material com qual a mola é feita, e aí ele chama isso dentro da equação de uma constante elástica da mola. A unidade dessa constante elástica é Newton por metro. E ele observa também que essa força elástica ela é diretamente proporcional ao quão a mola vai elongar, o x então, que é a deformação da mola. E Hooke cria essa equação, força elástica igual menos kx. E essa equação recebe então o nome dele, lei de Hooke. Muito importante ressaltar que essa equação tem um sinal negativo para nos dizer que a força elástica ela é uma força de origem restaurativa, ela tende a uma restauração. O que é isso? Se a gente aplicar uma força, como a gente viu no slide anterior, a força-peso, a força elástica é contrária, ela tende a levar a mola para a posição inicial. Então ela é uma força de restauração. Esse sinal negativo, a gente não utiliza ele diretamente nos cálculos. A gente vai fazer análise vetorial, vocês vão ver daqui uns dias, e esse sinal negativo não vai junto, a gente não vai colocar ele. É só para lembrar que é uma força de restauração. Desse experimento de Robert Hooke, por ser em grandezas diretamente proporcional, ele observa que, e por ser, aliás, uma equação de primeiro grau, ele observa que se eu relacionar um gráfico de força por elongação pelo x, eu vou ter uma reta, uma constante, não é uma reta, algo linear, onde vocês vão observar que nessa figura, lá no final da reta, começou uma inclinação. O que isso quer dizer? Que a lei de Hooke ela é só válida enquanto eu tiver a reta. Quando deixou o gráfico de ser uma reta, isso quer dizer que a mola estragou. A lei de Hooke não passa mais a atuar ali. E a inclinação dessa reta, tangente dessa reta, vai me dar a constante elástica, então, da mola. Então, o módulo a gente já deu conta de entender. O módulo da força elástica, Hooke nos ensina que é menos kx. E a direção e o sentido, como é que ficam? Variáveis dependendo, então, da posição da mola. Vai depender de cada situação para eu conseguir colocar a direção e o sentido
da força elástica que está atuando. Bom, e a reação? Toda ação tem uma reação. Aonde que está a reação da força elástica? Então, neste exemplo que tem aqui do lado, a gente sabe que tem a força-peso atuando. E a gente já aprendeu onde está a reação da força-peso. A reação da força-peso está sempre no centro da Terra. Então, a reação do peso não é a força elástica, já sabemos disso. Mas aí fica aquela pergunta que eu já ensinei vocês. Por que que esta esferinha, esse bloquinho de massa, ele tem força elástica? Porque existe uma mola. Então, se a força elástica existe por causa da mola, a reação dela está onde? Está na mola. E ali é a reação da força elástica, não reação do T, tá? Reação da força elástica, não é tração. Então, toda ação tem uma reação. Mesmo módulo, mesma direção, porém o sentido é oposto. Novamente fica em azul para vocês a ação e em vermelho a reação. Tá claro para vocês então? Antes da gente fazer um exemplo, vamos retomar. Força elástica, força existente sempre que houver um material elástico. Esta força foi estudada por Hooke e ela é calculada pela equação menos K vezes X. É uma força de restauração, por isso o sinal negativo. O K é a constante elástica da mola, vai depender do tipo de mola. E o X, então, é a deformação dessa mola. Tudo bem? O exemplo que eu estou colocando, que vocês podem observar aqui do lado, é alguém que está saltando, não é? Pegou aqueles fios e foi saltar de bug jump em um determinado viaduto ou ponte aí. Um aventureiro qualquer. E o que esse exercício nos coloca? Um aventureiro que tem massa de 80 kg salta do alto de uma ponte e essa ponte tem 100 metros de altura. Ele está preso em um fio elástico de 50 metros e de uma constante elástica, esse fio, de 200 newtons por metro. Determine se o salto foi bem sucedido. Como assim se o salto foi bem sucedido? Se o cara não deu de cara lá no chão, não é? Se deu tudo certo nesse salto. Pede para a gente utilizar a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e desprezar os atritos e o tamanho do aventureiro. Vamos lá então. Como que a gente vai trabalhar? Tem uma pessoa que está saltando aí dessa corda, mas lá no ponto mais baixo, essa pessoa para. Então vocês entendem que ela desce e no ponto mais baixo para. E é ali que eu tenho que fazer a minha análise para ver se ele não bateu no chão. Então eu posso dizer, como eu coloquei aqui do lado, que no ponto mais baixo o peso é igual à força elástica. Estão lembrados disso? São iguais porque está em equilíbrio. Ele parou. Então, quem é o peso? O peso é a massa do aventureiro vezes a gravidade. E quem é a força elástica? É o K vezes o X. Lembrem de não utilizar o sinal. Se tudo tiver um sistema internacional, a gente pode substituir ali. A massa do aventureiro é de 80 kg, a gravidade do local é 10, a constante elástica do fio que ele saltou é de 20 newtons por metro, e aí eu descubro o meu X. Então, 80 vezes 10, 800 newton, o peso, que dividido pelo 20, eu vou ter que o fio elongou 40 metros. Então, olha só, quase o dobro do tamanho. Esse fio que inicialmente tinha 50, esticou 40. Será que o salto foi seguro? Vamos ver. O fio tinha 50 metros. Porém, a ponte tinha 100 metros de altura. Se o fio tinha 50 metros e eu somar o 40 que ele esticou, esse fio ficou com 90. Só que como a ponte tinha 100, ainda sobraram quantos metros? 10. Então, salto é seguro. Seguro para ele, né? Eu não me atiraria disso de jeito nenhum, nem que sobrasse 1000 metros ali. Mas para o nosso exercício, o salto foi seguro. Tranquilo, gurizada? Entenderam? É um exercício bem simples de força elástica, mas o interessante vai ser quando a gente misturar na nossa próxima aula
todas as forças juntos. Tudo bem? Neste momento já tem alguns exercícios da apostila. Vocês podem pegar a nossa apostila resumo, que foi entregue para vocês no nosso resumão no início da aula, e podem fazer os exercícios da página 32 sobre força elástica. Tudo bem? Então, boa diversão aí nos primeiros cálculos nossos. Quem ainda não se inscreveu, clique lá e se inscrevam no canal. Tudo bem? Um abração a todos vocês. Até o nosso próximo encontro. E aí sim, no nosso próximo encontro, a gente passa a atuar com bastante cálculos. Um abração, gurizada. Se cuida.